O podcast se iniciará em 3, 2, 1. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele e eu estou aqui na presença do grupo Gaedege. Temos aqui a Elana, a Giovana, o Herbert e a Eduarda. E nós iremos falar sobre o quê? AIDS e varíola. Inicialmente, o Herbert falará um pouquinho da AIDS. Então, basicamente, a AIDS é uma sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é basicamente uma doença do sistema imunológico humano, resultando da infecção do vírus HIV. A AIDS tem como característica o enfraquecimento do nosso sistema imunológico, tendo o nosso organismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças, que normalmente são doenças que o nosso corpo consegue controlar, mas na presença do vírus HIV, ele se manifesta com mais frequências. Podemos citar a tuberculose, a toxoplasmose ou alguns tipos de câncer. E o próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado por causa da doença do vírus HIV no nosso organismo. Nossa, Herbert, muito legal. Mas eu gostaria de saber um pouquinho, Elana, sobre os agentes transmissores da AIDS. Então, Gabriele, o vírus do HIV ele é transmitido por meio de relações sexuais vaginal, anal ou oral desprotegidas, com pessoas que são soropositivas, ou seja, que já têm o vírus HIV. E essa transmissão ela pode ser através de objetos com perfuro cortantes contaminados, como agulhas alicates, também de mães soropositivas para filho durante gestação, durante parto ou durante a amamentação. Então, Eduardo, aí fala um pouquinho mais a respeito dos sintomas da AIDS. Sintomas da AIDS. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de garganta ou fadiga. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre, fadiga e infecções recorrentes. Mas vamos explicar com mais detalhes sobre como funciona as fases, como elas se agravam e os sintomas de cada fase. Na primeira fase, há um período onde ocorre a incubação do HIV, que varia de 3 a 6 semanas. E o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. Com o frequente ataque, as células de defesa começam a funcionar com menos eficiência até serem destruídas. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. Os sintomas mais comuns nessa fase são febre, diarreia, suores noturno e emagrecimento. Quem chega à fase avançada da doença por não saber da sua infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Poxa, Eduarda, que legal. Então, Gabriela, existe algum tratamento para essa doença? Bom, Herbert, não existe um tratamento eficaz para essa doença, mas existe algumas medicações antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo, que ajuda a combater a doença e a fortalecer o sistema imunológico. Apesar de não serem capazes de eliminar o vírus no organismo, esses medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Independentemente da carga viral que a pessoa possui, só sendo necessário apenas a recolha do medicamento seja feita pela prescrição médica. Galera, me desculpa pelo ocorrido, o nosso estúdio fica aqui na escola. Retomando, é importante seguir o tratamento indicado para que seja possível diminuir a carga viral e aumentar a qualidade de vida da pessoa, além de também diminuir o risco do desenvolvimento da doença, que muitas vezes são relacionadas com o AIDS, com a tuberculose, pneumonia e etc. Agora, Giovana, você poderia falar um pouquinho sobre dicas, curiosidades para ficar muito legal no nosso podcast, porque o nosso grupo quer saber um pouco, né? Gabi, acho que não, hein? Você não quer falar dicas e curiosidades pro nosso grupo? A galera que tá assistindo a gente tá muito curiosa. Tô brincando, falo sim. Então, vamos lá. Mesmo que hoje o tratamento do vírus da AIDS seja acessível a muito mais pessoas do que há 20 anos, o HIV ainda mata mais de 1 milhão de indivíduos por ano. No Brasil, medicamentos diminuíram em 80% o número de mortes. O HIV é mais facilmente transmitido do homem para uma mulher durante a relação sexual do que vice-versa. Em circuncisão, pode reduzir em até 60% o risco de que um homem HIV positivo infecte mulheres. Sobre a cura, HIV e AIDS ainda não tem cura. Como a Gabriele falou, medicamentos antirretrovirais apenas evitam que o vírus se multiplique no corpo humano.
Então, o tratamento inclui 3 ou mais medicamentos antirretrovirais, como eu falei, que o paciente deve tomar pela vida inteira. No Brasil e na China, os medicamentos diminuíram em 80% o número de mortes pelo HIV. Mas até agora houve poucos grandes estudos clínicos mesmo sobre vacinas em seres humanos, gente. Uma vacina que foi testada até em 2009 na Tailândia poderia reduzir o risco de infecção pelo HIV em cerca de 25%. O vírus sofre mutação rapidamente no corpo da pessoa infectada. Por isso, criar uma vacina é tão difícil assim. No entanto, apenas algumas variantes do vírus são capazes de infectar outras pessoas durante uma relação sexual sem proteção, né? Então, usem proteção. Isso mesmo, galera. Não terminou, não. Em menos de 1% dos casos há um contágio, mas isso não é motivo para não usar preservativo, né? Como eu falei, afinal, uma vez sem ele pode bastar. Uma pessoa infectada pelo HIV demora de 3 a 6 semanas após o contágio para começar a produzir anticorpos contra o vírus. Portanto, durante esse período, o teste dará negativo, mesmo se o paciente estiver infectado. Então, não ache que só porque você foi fazer o teste e deu negativo que você não está com o vírus. Tá bom, agora encerrando o assunto da AIDS, vamos falar um pouquinho da varíola. É um assunto muito interessante, vamos falar mais sobre isso, gente. E também, galera, nós descobrimos agora, hoje mesmo, que teve um caso, o primeiro caso no Brasil de varíola, que a gente vai falar sobre no decorrer do podcast. Herbert, então, inicialmente, você pode falar a respeito da varíola pra gente? Claro, posso sim. Então, a varíola é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, da família Posvaridae, do gênero Octopoxvirus, que tem a capacidade de levar o paciente a óbito. Caso isso não aconteça, o paciente pode ficar cego e ter as marcas e bolhas características da varíola por todo o corpo. Ela é considerada uma das doenças que mais causou mortes na história, e ela teria surgido na Índia, existindo descrições na Ásia e na África, antes mesmo da era cristã. E no Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1563, na Bahia. Então, Elana, você poderia explicar pra gente sobre o agente transmissor da varíola? Claro, Herbert, posso sim. Então, a varíola é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, da família Poxviridae e do gênero Orthopoxvirus. Esse vírus é de DNA e pode permanecer viável por vários meses no meio ambiente. Alguns tipos de transmissão pode ser na inalação de gotículas contendo vírus, ou pode ser contraída ao manusear-se roupas, lençóis ou outros objetos contaminados pelo doente. E aí, Eduarda, quais são alguns sintomas da varíola? No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao de uma gripe, assim como AIDS, e incluem, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda parte. Essas manchas evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca. Além de sintomas semelhantes aos da gripe, assim como a AIDS, os pacientes também apresentam irritação na pele, que aparece primeiro no rosto, nas mãos e nos antebraços e posteriormente no tronco. As lesões iniciam-se como máculas, lesão sem relevo, que acabam evoluindo para pústulas, que são pequenas bolhas cheias de pus. Ao coçar as bolhas, o paciente pode provocar sérias complicações, sendo a mais grave a perda de visão, que ocorre após o indivíduo levar as mãos contaminadas aos olhos. As bolhas vão desaparecendo à medida que a doença evolui e são formadas crostas que, após algum período, soltam-se, podendo deixar cicatrizes. Em casos mais graves da varíola, o paciente pode apresentar hemorragias na pele e mucosas. Gabriele, sobre os tratamentos? Tem algum? Você pode nos citar algum? Galera, a varíola não tem cura, como todos sabemos, e o tratamento existente somente alivia os sintomas da doença, sem a possibilidade de matar os vírus e impedir. Por exemplo, o surgimento das pústulas características. A melhor forma de prevenir a doença é por meio das vacinações, mas, como é uma condição considerada erradicada, a vacina contra a varíola não tem a parte no calendário regular da vacinação. Temos alguns tópicos de tratamento. A vacina, que a aplicação da vacina pode ser feita pela pessoa infectada em 4 dias no máximo após a exposição. Temos os antibióticos após
o início dos sintomas, o tratamento se torna ainda mais limitado. No caso de infecções, antibióticos podem ser administrados, porém com objetivos paliativos. Isolamento. O isolamento também é uma alternativa de tratamento, para que a pessoa não tenha sua imunidade prejudicada por conta do ambiente externo. Também, como para outras pessoas não correrem o risco de pegar a varíola, né? E Giovana, você poderia falar sobre dicas e curiosidades da varíola? Ah, eu quero você falando sim, viu? Apesar de controlada, algumas amostras do vírus estão legalmente abrigadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, que fica nos Estados Unidos, e no Centro Estatal de Pesquisa de Virologia e Biotecnologia em Kosovo, que fica na Rússia. Esse cenário ele causa preocupação quanto à utilização como armas biológicas, principalmente considerando que indivíduos mais jovens não foram vacinados contra essa doença e que há uma rixa histórica entre as nações. Há ainda rumores de que a doença pode voltar a surgir por causa das mudanças climáticas. A planície da Sibéria, que é majoritariamente congelada, pode começar a derreter. Então, nesse local, houve várias vítimas de varíola que estão enterradas nas camadas superficiais. Mas como não se sabe quanto tempo o vírus sobrevive congelado, né, isso permanece apenas como rumores, então, ou seja, não são oficiais. Pessoal, infelizmente o nosso podcast chegou ao fim, mas o Grupo Gaidege agradece demais por vocês terem acompanhado até aqui. Esperamos que vocês possam tirar algo do que falamos para a vida de vocês, que vocês possam se cuidar direitinho, prevenir e fiquem cientes do que é a varíola e do que é a AIDS, né? Muito obrigada e deixe o seu like!